Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 11. Primeira carta de João, capítulo de número 2, do verso 7 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu gostaria de falar com os irmãos um pouco hoje sobre o amor, ou amar os irmãos, e o novo mandamento em Cristo. Nós já falamos que a mensagem de João é uma mensagem apostólica, ou seja, ela tem uma fonte, ela tem uma autoridade apostólica. A centralidade da mensagem dos apóstolos é Cristo Jesus, e ele diz que o que ele viu, ouviu e tocou e contemplou é que ele tem anunciado, para a igreja. Ele também diz que o alvo desta mensagem, desse conhecimento de Cristo, é para conduzir não só eles, apóstolos, mas também os irmãos à alegria. E nós falamos, os irmãos aqui, que essa alegria é algo que provém de Deus aos corações dos crentes, que produz no crente segurança, certeza, confiança, e produz neles felicidade profunda, porque vem da fonte que é Deus. Também falamos sobre de Deus ser luz. Isso quer dizer que Deus não compactua com o pecado. Quem vive uma vida desregrada, uma vida no pecado, é porque não conhece Deus. E talvez alguém poderia dizer, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus não compactua com pecados. Deus odeia o pecado, segundo as Escrituras, porque todo pecado é ofensa à pessoa de Deus. Então, quando João fala que Deus é luz, está dizendo que Ele é santo e Ele exige do seu povo também santidade. E falamos também que em Cristo Jesus nós temos perdão de pecados. Também falamos aqui que João está ensinando para a igreja que nós não somos perfeitos ainda. Nós, como crentes em Cristo, podemos errar, mas ele diz que se nós errarmos ou se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pode nos perdoar todos os pecados e também nos purificar de todos os pecados. Também já falamos sobre isso. E agora ele vai falar do relacionamento que deve ter entre irmãos em Cristo. E lembrando os irmãos que João faz isso porque os falsos mestres, eles não amavam de verdade. Os falsos mestres, eles viam seus pares passando por necessidades e eles abandonavam eles, desprezavam aquelas pessoas mais necessitadas. E João pega exatamente aí. Ele diz, quando nós amamos, o nosso comportamento não é esse. Não é esse. Ele vai mostrar que quem ama, de fato, está do lado, ajuda, ele vai amparar aqueles que estão necessitados. Mas, primeiramente, João trata o seguinte, ele diz no verso 7, Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, possivelmente, João está citando aqui Levítico 19 e o verso 18, porque lá diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e é bem provável que João pregou para eles no começo do Evangelho, e João ouviu muito isso da parte de Jesus, o amor ao próximo.
E João também está mostrando para esses irmãos aqui que eles ouviram o Evangelho. E por meio do Evangelho, eles entenderam que esse amor ao próximo, esse amor ao irmão, é algo que o Evangelho exige de nós. Então, quando uma pessoa vem à conversão, uma das coisas que ela aprende em primeiro lugar é amar. Ela entende o que é o amor que Deus revelou em Cristo Jesus em favor dela, e naturalmente também ela passa a amar outros. Então, primeiramente, João diz que o amor é o mandamento. Amar ao irmão é um mandamento. E por que exige de nós esse mandamento? Ou melhor, por que existe esse mandamento de amar? Porque o amor, irmãos, não é uma coisa simples e fácil. O amor bíblico não é um sentimento que nós cultivamos por alguém. O amor bíblico, ele está mais voltado para atitudes boas em favor de pessoas pecadoras como nós. Ou seja, pessoas que podem errar contra nós, pessoas que podem nos ofender, pessoas que podem nos magoar, pessoas que podem nos tratar mal, mas a Bíblia diz que nós devemos amar essas pessoas. Então observe que João diz que isso é um mandamento dado por Deus. Então, por ser um mandamento, ele exige de nós obediência. Naturalmente, como João também nos ensinou aqui na carta e tem nos ensinado, aí no verso 2 diz, no capítulo 2, verso 6, fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, quando ele cita o mandamento, ele diz, da mesma maneira que Cristo te amou, e se você está em Cristo, se você caminha com Cristo, se você caminha nas pegadas de Cristo, ele diz, de igual maneira, como Cristo te amou, ele diz, você também deve amar os irmãos. É claro que irmãos aqui, João está falando sobre a igreja. E quero lembrar novamente os irmãos, ele está combatendo aqui falsos mestres. E os falsos mestres passaram um conceito de amor errado. Ou seja, ele diz, não, a igreja é diferente. Ela imita Cristo, ela anda nas pegadas de Cristo, e os crentes em Cristo, eles amam assim como Cristo ama, ou procuram amar como Cristo amou. Então ele diz, isso é um mandamento antigo, está no Antigo Testamento, vocês ouviram por meio da pregação do Evangelho, e eu estou trazendo novamente à memória de vocês, que este mandamento que vocês estão ouvindo, é um mandamento antigo, que vocês já ouviram. Então, irmãos, é importante que o teste, de fato, da vida cristã, ela passa então por alguns crivos. Primeiro, o teste doutrinário, em quem nós cremos e como cremos e por que cremos. Então João diz, olha, toda mensagem que nós pregamos, ela é apostólica. A fonte é Cristo, e nós estamos expondo todas as escrituras à luz de Cristo. Então você tem aqui o aspecto doutrinário. Também há o aspecto moral. Ele diz, Deus é luz. Então, se nós temos comunhão com Deus, nós também vamos desenvolver uma vida santa, de piedade. Então isso é necessário. Agora, ele mostra também o aspecto do amor, ou seja, o crivo do amor. E esse amor aqui, então, é um amor que nós demonstramos por obediência, e como eu falei para os irmãos, não é uma questão sentimental, embora lá na frente o sentimento começa a tomar conta, mas o ponto seria uma atitude. Jesus, quando estava expondo o Sermão do Monte, ele disse para os discípulos que os discípulos deveriam amar os seus inimigos. E nós sabemos, irmãos, que sentimentos por inimigos é sentimento de morte. É sentimento que exploda o inimigo. Mas observe que quando Jesus chama então a atenção dos discípulos e olha, vocês devem amar os seus inimigos, ali não eram sentimentos. Eu quero exemplificar isso da seguinte maneira. Isaías 53, e eu já citei isso aqui, creio que foi domingo passado, Isaías 53, quando ele descreve o sofrimento do Messias, ele recebendo a ira de Deus sobre ele, então quando Deus estava olhando para o Messias, quem que ele estava vendo no Messias? Era nós, eram os nossos pecados. E os nossos pecados, assim como nós, provocou a ira de Deus. Por isso que ele moeu o Messias. Por isso que ele moeu a Cristo Jesus, segundo Isaías 53. Por isso que ele, então, ele levou o seu filho até a morte. Porque a ira de Deus estava sendo descarregada sobre Cristo por causa de nós.
Ele estava vendo nós em Cristo, os nossos pecados, a nossa desobediência. Ele estava vendo em Cristo Jesus. Então, a ira de Deus estava destinada a pecadores, porque o Filho, pecado nenhum ele cometeu. Injustiça alguma ele cometeu. E, no entanto, ele foi punido em nosso lugar. Mas é importante lembrar aos irmãos agora que, quando Deus olha para nós, Ele vê em nós Cristo, as virtudes de Cristo, a pessoa de Cristo, a perfeição de Cristo. E o ponto é que, mesmo nós sendo inimigos de Deus, a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. E a demonstração do amor dele é que, ao invés de Ele nos castigar, Ele castigou o Filho. Ao invés de nos punir, Ele puniu o Filho. E Ele envia o Filho para nos resgatar da nossa miséria. Então, não é que Deus teve um sentimento assim, eu estou sentindo que eles são bons. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Não. Deus, Ele agiu. Ele tomou uma atitude. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. O Filho tomou uma atitude de se encarnar, de vir a este mundo em nosso lugar, e tomar o nosso lugar, e sofrer a nossa penalidade, para nos resgatar dos nossos pecados. Agora Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz, vocês devem amar uns aos outros, ou viver em amor, assim como Cristo nos amou. Assim como Cristo nos amou. Então, irmãos, João diz, o amor aos irmãos é um mandamento. Nós devemos amar os irmãos, porque é um mandamento. E ele diz, e vocês ouviram isso por meio do Evangelho. E o exemplo de amor aos irmãos que nós temos é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores ainda. Nós não fomos ainda glorificados. Podemos errar? Podemos errar. Mas o que vai manter a unidade de uma igreja? O que vai manter os crentes unidos? É o compromisso que cada um tem com Deus, primeiramente, de amar uns aos outros. O amor é uma aliança, onde nós fazemos compromissos. E o compromisso é, eu vou suportar esse irmão. Eu vou orar por ele, vou estar junto com ele, nas suas lutas, nas suas dificuldades, estarei com ele. E mesmo que ele me ofenda, eu estou pronto a perdoá-lo. Eu estou pronto a reconciliar com ele e continuar a caminhada com ele. E essa é a ideia que João está passando. Porque os falsos mestres estavam passando um conceito de amor totalmente diferente daquele que Cristo havia ensinado. Ou seja, essas pessoas que são desprezíveis, deixa ela de lado. Está passando necessidade, deixa de lado. E João diz, não, a igreja é diferente. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus expressa o amor de Deus em cuidar um do outro, em agir em favor um do outro. Então, esse é o amor que Deus requer de nós, e isso é o mandamento. E é importante lembrar aos irmãos que quebrar esse mandamento é a mesma coisa que quebrar os 10 mandamentos, ou qualquer mandamento que a Bíblia dá. É um mandamento. Então, irmãos, ele não está primeiramente voltado para o sentimento, mas para atitudes, de fazer o bem, apesar de. Ou seja, sempre quando alguém pergunta, liga para mim lá, como não é uma falsa humildade isso, mas alguém liga aí, pastor, tudo bem? Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Eu falo, apesar de mim, Deus tem abençoado. E é verdade. Porque o que nós podemos exigir de Deus? Dizer assim, olha, como eu sou um pastor bonzinho, né? Eu amo as ovelhas, eu prego para elas, então o senhor tem que ouvir a minha oração. É assim? Não. Não. E todos nós chegaremos diante de Deus e vamos ter que confessar a Deus os nossos erros, porque por mais zelosos que nós sejamos, nós ainda teremos falhas. Mesmo Paulo que diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, agora estou indo receber a coroa, né, da justiça, esse próprio Paulo vai dizer que ele foi falho em coisas diante do Senhor. Porque a perfeição maior é Cristo, Jesus. Então, irmãos, nós devemos compreender que João diz, olha, o verdadeiro amor é um mandamento, e o mandamento exige de nós atitude. Então ele diz, você já tem ouvido, já citamos isso aqui, ele já pregou o Antigo Testamento lá para o povo, pregou o Evangelho, esses irmãos tinham conhecimento dessa verdade, ele diz, olha, eu estou pregando para vocês algo que já é antigo, e que já vem sido anunciado desde
desde sempre. No verso 18 do capítulo 19 de Levíticos, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí tem aí a marca de Deus: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E depois, na pregação do Evangelho, eles também compreenderam isso. Mas aí João, no verso 8, diz, no verso 7 ele diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Eles ouviram o Evangelho, a exposição da palavra. Agora observe que no verso 8 ele diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. Ué, parece que João está se contradizendo. Não é antigo, agora é novo. Ele diz: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ele diz: todavia vos escrevo novo mandamento. O que será que João quer dizer com isso? Será que deu algum problema no Antigo Testamento? Ou será que João está realçando a verdade do Antigo Testamento, trazendo mais revelação sobre aquilo que foi dado no Antigo Testamento? Então, observe que quando João fala assim: todavia vos escrevo novo mandamento, eu quero lembrar aos irmãos que nós não podemos tirar esse texto do contexto dele. Veja que no verso 6, vou ler novamente, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Ele andou. Por que o mandamento aqui é novo? Jesus demonstrou como que o mandamento deve ser feito. Jesus, ao momento que Jesus está com seus discípulos, ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus irmãos, ou pelos seus amigos, ou pelos seus servos. E ele diz: e vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, se vocês amarem também assim. Então, o realce do mandamento aqui é que esse mandamento novo que João está dizendo é que o amor ao irmão é um amor de alguém que está entregando a vida em favor de outro irmão. Ou seja, se você tiver que morrer pelo bem do seu irmão, você deve estar disposto a isso. Esse é o ponto. E é por isso que é novo. Não se viu algo parecido lá no Antigo Testamento, ou seja, tinha lá no Antigo Testamento isso. Nós temos o caso de Moisés, por exemplo. Moisés está intercedendo a Deus pelo povo, dizendo: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua Israel. Ou seja, quem tem coragem de fazer isso? O que Moisés está dizendo ali? Senhor, me mande para o inferno. Riscar o nome do livro da vida é mandar para o inferno, mas não destrua Israel. Você teria coragem de pedir isso para Deus em lugar do seu irmão? É assim que você ama? Você está pronto a perder o céu, a perder Cristo, a perder tudo por amor do seu irmão? Moisés clamou a Deus por isso. Ele diz: risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua o teu povo. Quem é o outro que fez isso? Foi Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele está falando ali sobre judeus, e ele amava os seus irmãos judeus. Ele diz que ele preferia perder tudo que ele tinha, até a sua salvação, em favor dos judeus, para que eles sejam salvos. Então, no caso que tanto Moisés quanto Paulo está demonstrando o amor que Cristo demonstrou. Ou seja, irmãos, se Moisés e Paulo aprenderam isso, então você também e eu podemos viver assim. Então, esse amor novo que João está descrevendo aqui, ele está realçando o mandamento. E ele toma Cristo como exemplo e diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. E o novo mandamento aqui é o realce daquilo que é antigo. Eu vou mostrar para você como que você ama o seu irmão. Aí ele diz: assim como Cristo te amou, entregando a vida pelo seu irmão. Eu citei aqui para os irmãos antes, mas Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ou seja,
o que Cristo fez? Como que Ele demonstrou o seu amor por nós? Ele deu a sua vida em nosso lugar. Então Paulo diz, como que os crentes devem se amar? Ou amar uns aos outros? A semelhança de Cristo Jesus. Por isso o mandamento é novo. Porque agora Jesus exemplifica ele na vida. Demonstra para os crentes como que deve ser. Ou seja, a entrega total em favor do outro irmão, conforme as Escrituras nos ensinam. E ele continua aí. Todavia, novo mandamento escrevo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Lembremos os irmãos que a fonte da verdade é Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, a fonte da verdade é Cristo. E Cristo exemplificou o verdadeiro amor. Então, João diz, aquilo que é verdadeiro nele. Por que nele? Porque ele é a fonte. Ele é o exemplo maior. Ele é aquele que demonstra como que devemos amar, como que devemos viver diante de Deus o Pai. Então ele diz, ele é a fonte. Mas ele coloca mais ainda aí, mais alguma coisa, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Ou seja, agora vocês também experimentaram do amor dele. Vocês conhecem a Cristo Jesus. Vocês estão em Cristo Jesus. Então esse amor também é verdadeiro em vocês. Em vocês. Isso quer dizer que a igreja que João está escrevendo era uma igreja que tinha experimentado desse amor e estava vivendo esse amor que João aqui então está trazendo à memória deles, relembrando. E aí então ele vai dizer, porque as trevas vão se dissipando. Lembremos os irmãos que João faz sempre essa troca de palavras, trevas e luz, como se fosse aqui um dualismo aqui, mas o que ele quer dizer com isso? Normalmente luz está voltado àquilo que é verdadeiro, àquilo que é santo e a Deus. Ele diz que Deus é o Pai das luzes, né? Deus é luz, o Filho também é luz. Então, aqueles que andam na luz, andam de acordo com a verdade, com as Escrituras, com a verdade apostólica. Então ele diz, a verdadeira luz, que ele diz aí que vai brilhando e vai dissipando as trevas. Alguns comentaristas entendem que esse vai dissipando as trevas significa essa obra santificadora que Deus vai produzindo no coração do crente e vai eliminando as trevas dos olhos dos crentes, do coração deles. E abrindo o entendimento de cada cristão para que eles compreendam a grandeza da glória e da obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é possível. Porque João está falando sobre Cristo Jesus. Está falando de Deus como luz e dessa obra redentora em nós. Então, é Cristo, por meio da sua obra redentora, abrindo os nossos olhos, tirando do nosso coração as trevas do pecado, que nos impede de contemplar e ver a grandeza disso, dele e do verdadeiro amor. Então, ele diz, vai se dissipando. É uma obra de glorificação que Deus está efetuando no crente. Ou seja, dia a dia, Deus vai abrindo a mente, o coração do crente, para que compreenda mais da glória de Deus, das obras de Deus, do amor de Deus e do conhecimento dos mandamentos do Senhor e da sua profundidade. Então ele diz, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Cristo brilhou em nosso coração, conforme o apóstolo Paulo ensina na sua segunda carta aos Coríntios. E ele vai dizer assim, porque, a partir do verso 4, ou melhor, do verso 3, ele diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, a obra de Deus é que Ele dissipou do nosso coração as trevas que impedia-nos de ver a luz em Cristo Jesus. Então, irmãos,
é a obra de Deus. Por isso que é possível nós amarmos conforme assim Cristo nos ordena. Versículo 9 ele diz: aquele que diz estar na luz, essa ideia de estar na luz é estar unido a Cristo, a verdade de Cristo, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então veja bem, irmãos, a palavra odiar aqui, na verdade, é que você não ama. E o fato de você não amar é que você odeia. E o fato de você odiar é porque você ainda não foi iluminado por Cristo Jesus. Está em trevas. Estar em trevas é a mesma coisa de não ser crente. E naturalmente João está falando isso dos falsos mestres, não da igreja, porque a igreja já fora iluminada, mas ele diz, olha, mas se no meio de vocês tiver alguém que diz, olha, eu amo, mas a pessoa lá, eu aqui, e continuar com ódio no coração, diz, não, essa pessoa ainda está em trevas, não é crente, não é convertida, de fato. Por isso que há ódio no coração, porque onde há a obra de Cristo, o amor cresce no coração. Então ele diz, está em trevas, e não está na luz. Mas no verso 10 ele diz, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Quando João diz que aquele que ama seu irmão, permanece na luz, primeiro ele está falando sobre comunhão. Essa pessoa que ama é porque ela tem comunhão com Deus. Deus é amor. Cristo é amor. Então você conhece o amor. E por conhecer o amor, você também ama. E ele diz que por causa desse amor que a pessoa tem, aí ele diz, essa pessoa não é motivo de tropeço para o outro. A ideia aqui, irmãos, de não ser tropeço para o outro, é que essa pessoa que ama, ela busca ter uma vida que não prejudica o outro, que não vai criar algo para que o outro caia em pecado ou em tentação. Ou seja, ele busca ter uma vida correta diante de Deus, nas suas palavras, nas suas atitudes, de tal maneira que ele se torna um pilar ou um exemplo de amor para o irmão e não um exemplo de tropeço. Ele impede, ou melhor, ele evita tudo aquilo que pode provocar escândalo ou tropeço na vida do outro. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, as suas atitudes, não vai ser algo que venha causar tropeço na vida dos outros. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que um homem crente se torna um cavaleiro. Um homem cristão que conhece Cristo, dos seus lábios, não sairão palavras de baixo calão. Não terá um comportamento reprovável, um comportamento que escandaliza, um comportamento que possa levar pessoas a pensar algo contra o Evangelho, mas sempre vai pensar para falar, vai pensar para agir, vai pensar para tomar decisões de maneira que glorifique a Deus e edifique a seu irmão. E de igual maneira as mulheres. Não vai falar de qualquer maneira, não vai tratar de qualquer maneira, ou agir de qualquer maneira, mas serão imitadoras e imitadores de Cristo Jesus e procurarão ter uma atitude, comportamento que glorifique ao Senhor e que edifique o coração dos outros, mas jamais será motivo de tropeço. Tropeço. Então, irmãos, isso é fruto do amor. Quem ama age assim, e o alvo de quem ama é viver para que o bem do próximo, do outro. Então não há tropeço. E no verso 11 ele diz, aquele que porém odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Imagine você, duas pessoas que não podem ver, e elas estão caminhando numa trilha, e no final daquela trilha há um abismo. E ninguém avisa elas continuam caminhando. Ou seja, tem alguém na frente dizendo, olha, pode ficar tranquilo que eu estou no controle de tudo. E está caminhando. Vocês sabem qual é o final das duas pessoas. João está dizendo que uma pessoa que não ama é porque ela não é convertida. E ela não é convertida, ela está em trevas. E por ela estar em trevas, ela não sabe para onde ela vai. Ela não tem direção. Ela não tem um guia espiritual. Ou seja, tem que esse guia é Satanás, é o pecado que está conduzindo o coração dela. E o final dessas duas pessoas é a morte. E aí ele diz aí, porque as trevas lhe cegaram
os olhos, não podem ver, não podem entender, não podem contemplar. E por que que é assim? Porque não contemplaram o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Então, o final de tudo isso é a morte. Então, João diz, se você odeia, você está em trevas. E João é chamado de apóstolo do amor. E aqui está o ponto. Quem ama fala a verdade. Quem ama confronta o pecado. Quem ama confronta o coração. Se você tiver um amigo que passa a mão na sua cabeça, corre dele. Se você tiver um amigo que te elogia quando você erra, corre dele. Ou amiga, se você tiver um amigo que só te elogia e nunca, olha, peraí, tem coisa errada aí. Não é? E se você quiser amigos só que falam bem de você, tome cuidado porque o seu coração está em trevas. E João demonstra aqui para a igreja, eu estou falando isso para vocês, irmãos, em outras palavras, é porque eu vos amo. Eu quero que a alegria do Senhor esteja no coração de vocês, e que vocês experimentem disso, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho. Mas ele diz, aquele que não ama ainda está em trevas. Tem um pastor que eu admiro muito, e um dia ele estava pregando, ele falou assim, olha irmãos, eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de chegar aqui no púlpito e dizer assim, olha, vocês são pessoas boas, vocês vão ter sucessos e Deus ama vocês e tal. Porque essa é uma mensagem simpática, não é verdade? Mas ele diz, eu não consigo fazer isso. Porque eu fui movido pelo amor. Então ele diz, é melhor você falar a verdade. Por mais doída que ela seja, mas ela cura, ela transforma, ela muda corações. O crente reage contra isso. Todo crente que é repreendido, ele vai reagir. Ele vai mudar de vida. Ele busca uma mudança de vida porque ele compreende a verdade. Ele conhece a verdade. E ele sabe que a verdade produz vida. E vida em abundância. Então João diz, olha, se alguém no meio de vocês diz que ama, mas odeia, não está na luz, está nas trevas. E essa linguagem que João usa de trevas e luz é para dizer, olha, não é crente, é crente. Não é crente, é crente. Ou seja, está cego pelo pecado ainda e não compreendeu a grandeza do amor de Deus. Eu termino, meus amados irmãos, fazendo aqui algumas aplicações e dizer como que o amor age quando nós amamos de verdade. Os irmãos já sabem já conhecem bem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas quando nós amamos, Paulo nos ensina que quem ama de verdade, e é interessante que o termo que Paulo usa para amor aqui é o amor de Deus, né? E ele diz que quem ama é paciente. Isso quer dizer que quando nós amamos, nós sabemos esperar. Nós sabemos o tempo certo. Nós aguardamos o tempo certo e a hora certa. Então o amor é paciente. Ele também vai dizer que quem ama faz o bem. Por isso que ele diz que é benigno. Então uma pessoa que ama, ela jamais ofende alguém de propósito. Ela jamais magoa alguém de propósito. Ela jamais humilha alguém. Ela jamais faz o mal contra alguém que ela ama. Pelo contrário, ela é benigna, ela vai fazer o bem para aqueles que ela ama. Paulo também diz que o amor, ele não arde em ciúmes. E a palavra ciúmes aqui é uma ideia de insegurança. É uma ideia de domínio. Alguém que exerce ou quer exercer um controle, um domínio sobre o outro, ele diz, não arde em ciúmes. Por quê? Porque o amor, ele confia. O amor, ele espera. O amor, ele crê em tudo. Ah, mas não é ser ingênuo? Não. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Tudo que vocês falam para mim, eu acredito. É assim que eu vou agir e ajo com os irmãos em Cristo. Eu acredito. Sabe por quê? Porque eu vou usar aqui uma frase de Tomás de Aquino, né? Alguém disse para Tomás de Aquino, Tomás, chegou uns monges novos lá onde ele estava, falou, olha, tem um monge aqui que ele acredita em tudo. Aí chamou lá, falou, quer ver só? Aí chegou debaixo da janela de Tomás de Aquino e disse assim, Tomás, tem uma vaca voando.
E aí Tomás abriu a janela e ficou olhando, né, para ver se as vacas estavam voando mesmo. Aí alguém falou assim, está vendo só como ele é ingênuo? Ele acredita em tudo. Aí ele olhou para ele e disse, olha, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que ver um monge mentir. Isso não é ser ingênuo, porque quem ama, confia. Quem ama, confia. E Paulo diz mais um pouco aqui, já estou terminando. Ele diz, quem ama se alegra com a justiça. Quem ama se regozija na verdade. Quem ama, conforme ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Porque o amor jamais acaba. Então, meu irmão, minha irmã, como que você pode cultivar esse amor que Cristo está ensinando aqui? Primeiramente, você precisa ter experimentado o amor de Cristo por você. Lembre que o que Cristo fez por você. Lembre a obra que Ele realizou por você. E não é porque eu e você merecíamos isso, não, Ele fez voluntariamente, sem ser constrangido. Ele veio e fez tudo por você. Você precisa conhecer esse amor de Cristo. Porque quando você conhecer profundamente esse amor de Cristo, você vai aprender a amar também. Assim como Cristo fez comigo, eu também quero fazer com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha família, com os meus filhos, quem é casado com a esposa e com o esposo, e assim por diante. Então, você precisa conhecer desse amor de Cristo Jesus. Uma segunda coisa, você precisa aprofundar a sua comunhão com Cristo. Quanto mais tempo você passar com Cristo, mais conhecimento do amor dele você vai ter. E mais poder você vai ter para ter uma vida de amor. Nós devemos criar impacto no mundo pelo nosso amor, pela nossa maneira de amar. Assim como a igreja de Atos impactou a sua geração. As pessoas olhavam para Atos e diziam, como que eles amam assim? Eu gostaria de ser como eles. Você precisa passar um tempo em comunhão com o Senhor, para que isso seja verdadeiro em seu coração, porque Paulo diz que é Cristo, é o Espírito Santo que derrama esse amor em nosso coração. Precisamos de comunhão com o Senhor. E por fim, meus amados irmãos, você deve agir e não falar. Você deve agir e não falar. Não espere para fazer o bem, faça o bem. Ah, mas o fulano, não tem problema, faça o bem. Se você souber que alguém fala mal de você, fala bem dele. Se você sabe que alguém está te perseguindo, ore por ele. Se você souber que o seu inimigo tem fome, dê comida para ele. Se ele tem sede, dê água para ele. Se ele tem necessidade de abrigo, dê um abrigo para ele. Não espere mandar, mas faça. Sem que alguém mande, porque assim Cristo fez conosco. E assim também devemos fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos ajude a expressar esse amor que Cristo expressou por nós, também pelos irmãos. Amém.